portais para o demônio entrar na nossa vida. Você que acabou de acessar esse vídeo, veja só, se você não puder sair desse vídeo, eu agradeço. Eu creio que Deus ele tem algo para tratar comigo e com você nesta noite. Se você está aqui não é por acaso, meu amigo, minha amiga. Veja só, é um assunto que infelizmente vem sendo negligenciado por muitos líderes. Você que vem caminhando com Jesus, ou até mesmo você que talvez é até um simpatizante, já sentiu o desejo de se voltar para Deus. Eu creio que Deus ele tem algo para falar conosco neste momento. Então veja só, é um assunto que muitos líderes vêm negligenciando, muitos que estão por trás de muitos altares, de muitas denominações, eles vêm negligenciando, eles vêm ocultando esse assunto. E por conta dessa negligência da parte de muitos, infelizmente as pessoas elas vêm adorando a Deus, elas vêm buscando a Deus dentro de um templo, mas sem tapar brecha, sem reparar as brechas. E por conta dessas brechas, muitas pessoas vêm, mesmo caminhando dentro da igreja, vêm manifestando demônio, pessoal. Vêm manifestando demônio. Pessoas que vêm há anos e anos caminhando com Jesus, mas quando começa uma oração em prol de libertação, ela manifesta demônio. Por quê? Porque tem brecha aberta na vida. E talvez você que está me ouvindo agora seja um dos, que de repente, quem sabe até sem falta, por falta de instrução, vem tendo esses comportamentos que eu vou falar agora, sem saber, porque talvez ninguém te deu uma instrução. Mas se você ficar aqui, você vai aprender. E se você tiver, meu amigo, minha amiga, praticando essa conduta, essas condutas aqui, se você tiver demonstrando, praticando esses comportamentos, se você parar, se você tirar da sua vida, mudar a sua rota, mudar esses costumes, Deus ele vai ser com você. Deus ele vai te livrar, tu vai ficar guardado no mundo espiritual. Então veja só, a nossa casa, você que está me ouvindo agora, a nossa casa, ou melhor, o nosso corpo, ele é tido como casa no mundo espiritual, sim ou não? E toda casa tem porta. E é eu e você que abrimos essas portas. Então o reino de Deus, ele sempre foi, e sempre será regido de princípios. E uma vez que quebramos esses princípios, automaticamente se abrem portas ou portais para que os demônios, para que as entidades possam ter acesso ao nosso corpo, à nossa vida. Não importa se a pessoa está dentro da igreja ou fora da igreja. Ela precisa entender que se ela não obedecer à palavra de Deus, se ela não atentar para com aquilo que Deus revela através da sua palavra, infelizmente, ela vai ser vítima. Infelizmente, ela vai ser mais uma vítima de demônio, mesmo dentro da igreja. Essa é a realidade. E isso aconteceu com o povo de Israel. Isso aconteceu com alguns patriarcas. E isso vem acontecendo ainda hoje, meu amigo, minha amiga. O mundo espiritual não muda. A palavra de Deus não muda. Eu e você pode mudar, mas Deus não muda. A Bíblia diz que passará céu e terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. Então vai passar eu, vai passar você, vai passar este mundo, vai passar essa geração, mas a palavra de Deus ela não muda, pessoal. O mundo espiritual não muda. Então eu e você, que um dia deseja, almeja a salvação da nossa alma, a gente precisa lutar em prol da nossa salvação, a gente precisa tapar as brechas. O povo de Israel, para você ter uma ideia, enquanto eles estavam na obediência à palavra de Deus, enquanto eles atentavam para com aquilo que Deus falava, Deus era com ele, tinha proteção, era a coluna de fogo pelo dia, era a coluna de fogo pela noite, tinha proteção, tinha maná, tinha cuidado, Deus estava guardando eles ali. Mas uma vez que aquele povo se rebelava, uma vez que aquele povo ele virava as costas para Deus, o próprio Deus entregava eles aos inimigos. Então a pessoa precisa entender, o ser humano, que enquanto ele estiver a atentar para com a palavra de Deus, enquanto ele estiver a atentar para com aquilo que Deus revela, Deus é com ele, Deus é com ela.
Deus se vê obrigado a ser com ele, a ser com ela, por quê? Porque a Bíblia diz, meu amigo, minha amiga, que Deus ele colocou a palavra dele acima de todo o nome dele. Então o próprio Deus se submete à palavra dele. Então ele disse lá que se eu e você obedecer, ele se vê obrigado a nos guardar, porque estamos debaixo da obediência. Mas uma vez que eu e você se rebela, não quer mais vir as costas, quer viver da forma que a gente quer, da forma que a gente acha, do nosso jeito, o próprio Deus entrega a gente aos espíritos, aos demônios, que é espiritual, pessoal. Então eu quero aqui trazer 3 coisas aqui que, se você ouvir, pôr em prática, a sua vida espiritual vai mudar bastante. Existem várias coisas que servem de portais. E aqui eu tenho 3. O nosso problema, muitas das vezes, é tipo focar, você que vem caminhando com Jesus, é focar nos pecados cabeludos. Mas tem muita coisa, pessoal, que de repente, perante o meu e teus olhos, é tido como insignificante. E é por essa sua que os bichos vão entrar. Então eu quero aqui das coisas, dos portais, que eu quero trazer aqui, que serve das coisas que servem de portal para o demônio entrar, eu quero trazer a primeira coisa aqui, ó, que é a sensualidade. A sensualidade, infelizmente, em pleno esse século, é algo que se tornou comum na mente de muitas pessoas, inclusive dos cristãos. Quantas e quantas pessoas vêm praticando essa conduta de sensualidade? As pessoas não conseguem mais, muitos não conseguem se vestir mais com pudor, com decência. Entendeu? Então, a gente vê que é um espírito que ele atua tanto no homem quanto na mulher. É o espírito da sensualidade, o espírito da lascívia. Então, meu amigo, minha amiga, é isso que Deus não quer para nós. Deus não quer isso para mim e para você. Deus não se agrada da sensualidade. Deus não se agrada da lascívia. Essa coisa aqui, a sensualidade, ela é um dos portais que serve para demônio entrar na sua vida, entrar na minha vida. Então, se eu e você atentar para com essa conduta e deixar, se eu e você começar a tentar, começar a se policiar neste mundo, é mais uma brecha que a gente tapa no mundo espiritual. Porque a sensualidade, meu amigo, minha amiga, é pecado. A sensualidade serve de porta para demônio entrar. Tem pessoas que na mente dele não tem nada a ver. Tem pessoas que dizem que roupa não salva ninguém. Tudo bem, roupa não salva ninguém, mas roupa fala alguma coisa. Roupa atrai alguma coisa. E uma das coisas que a sensualidade atrai é espíritos malignos. Eles vêm para perto de você. Na proporção que você pratica esta coisa, eles vêm para perto de você, pessoal. Por quê? Porque o portal está aberto. As pombagiras, a Maria Mulamba, a Padilha, a Farrapo, a Cigana do Inferno, a legião de pombagira começa a acompanhar a pessoa que tem essa conduta. Então não vale a pena sensualizar, pessoal. Vale a pena a gente guardar o nosso corpo para Deus. Aí de repente alguém diz, Deus só quer o coração. Não, pessoal. Se Deus quer só o meu e teu coração, o diabo quer a nossa alma, quer o nosso corpo, quer a nossa mente, quer os nossos olhos. Se Deus quer só o meu e o teu coração, o diabo quer as demais coisas. Não, Deus quer espírito, alma e corpo. É o que diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai dizer que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja tidos como irrepreensível, ou seja, não mereça ser repreendido, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal. Então não vale a pena sensualizar. Uma mulher que ela não se veste com pudor, ela não se veste com modéstia, além dela desagradar o Espírito Santo, além dela causar a ira de Deus, ela induz os outros a pecar. O inimigo ele é tão sagaz, ele é tão enganador, que ele usa o corpo da pessoa para fazer a pessoa pecar diante de Deus, e usa o corpo da pessoa para fazer outras pessoas pecarem.
Então não vale a pena guardar a sensualidade, corra da sensualidade. Meu amigo, minha amiga, se de repente você tem essa conduta, larga a sensualidade. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai tratar sobre algumas obras carnais. E uma delas é a lascívia. E o que é lascívia? É alguém usar o corpo para projetar sensualidade. E Paulo vai dizer que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que sentem prazer nessa prática, aqueles que sentem prazer nessa conduta, aqueles que gostam de sensualizar. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, quantos e quantos gostam de sensualizar? Quantas e quantas servas e mulheres, quantos e quantos homens vai tirar selfie, tirar foto e sente prazer de mostrar o seu corpo, sente prazer de mostrar os seus seios, as suas pernas, as suas coxas, o seu corpo. Meu amigo, minha amiga, você é casa de Deus, você é tabernáculo de Deus. Deus, ele tem ciúme do teu corpo, do meu corpo. Você foi criado não para sensualizar. Você foi criado não para causar sensualidade. Você foi criado para ser morada. Você foi criada para ser morada, para ser casa de Deus, meu amigo, meu amigo. Então, se você de repente tem essa conduta, larga a sensualidade. Larga, meu amigo, não troque a sua conduta, não perca a sua salvação. Não negocie a sua salvação. A qualquer momento aí você pode morrer. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: se a gente morrer hoje, para onde vai a nossa alma? Então atente para isso. Se você tem essa conduta, larga a sensualidade, em nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vai dizer aqui em 1 Pedro capítulo 4, verso 3, olha só o que a Bíblia diz. 1 Pedro capítulo 4, verso 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, dos pagãos, né? Fazemos a vontade dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, andando em imoralidade, em concupiscência, que é os desejos ilícitos. E a lasciva, a sensualidade é um desejo que vem no nosso íntimo. Um desejo que não vem, meu amigo, minha amiga, da parte de Deus. Esse desejo de sensualizar vem de um demônio, de uma entidade, de uma pombagira. Por isso a importância de você atentar para com a palavra de Deus, ouvir e obedecer. Então essa é a primeira coisa que serve de portal para o demônio entrar na minha e na tua vida, a sensualidade. Temos outra coisa aqui, a fornicação. É outro pecado que vem devastando dentro de muitas igrejas, dentro de muitos templos. Quantos e quantas pessoas dentro da igreja fornicando? Quantos e quantos jovens na fase de namoro, noivado, tendo uma vida de casado, se fornicando, tendo relação sexual antes do casamento? Meu amigo, minha amiga, você que de repente está nessa conduta, esse homem, esta mulher não é seu esposo, não é sua esposa ainda. Quando você faz isso, quando você não espera o tempo, quando você não espera no tempo de Deus, e você comete esse ato de ter vida de casal antes do casamento, você abre portal para o demônio agir na sua vida. E é por isso que muitas das vezes, dentro do casal começam as brigas. É por isso que muitas das vezes vem desejo de depressão, sentimento de depressão, de repente um desejo de querer se matar. A angústia começa a bater. Por quê? Porque é isso que esses demônios gostam de colocar na nossa vida. É angústia. Eles não querem ver, ele quer nos ver oprimidos. A nossa opressão, a nossa angústia, o nosso sofrimento é alegria para eles. Então a fornicação, que é o sexo antes do casamento, sexo pré-nupcial, é pecado, meu amigo, minha amiga. É pecado, é porta para demônio entrar. E é uma área que eles mais gostam. É uma área que é mais difícil de anular. Quantas e quantas pessoas estão amarradas nessa maldição? Quantas e quantas pessoas estão amarradas, acorrentadas no mundo espiritual?
Pessoas que um dia buscavam a Deus, pessoas que um dia sentia prazer em buscar Deus, era um homem, uma mulher de oração, de consagração, de palavra, mas por uma falta de vigilância caiu nesse laço e os demônios amarraram. Quantas e quantas pessoas, meu amigo, o dia estava aceso espiritualmente, mas por conta dessa maldição, desse pecado aqui da fornicação, eles apagaram espiritualmente. Aqueles que um dia estavam servindo a Deus, hoje estão caídos, estão amarrados. Pessoas que até sentem a vontade, o desejo de voltar para Deus, mas eles não têm força. Eles não têm força contra esses bichos que amarraram ele ou ela no mundo espiritual, pessoal. Então não vale a pena. De repente você está nessa fornicação, nesse pecado de fornicação. Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te condenar, mas de repente você esteja porque ninguém te deu a instrução. Mas você está ouvindo agora, isso aqui serve de portal. Deus não quer isso para você, meu amigo, minha amiga. Deus não quer te ver oprimido. Deus não quer te ver servindo aos espíritos, sendo casa de espíritos malignos. Deus, ele te criou para ser luz. Deus, ele te criou para ser separado, para tu ser consagrado para Ele, separado do pecado. Então a fornicação serve de porta para o sexo antes do casamento. A pessoa está noiva, mas está lá nesse pecado miserável. Esse pecado que vem matando muita gente espiritualmente, pessoal. Além de nos matar, nos afasta de Deus. É isso que o diabo quer para mim e para você. É isso que esse terrível que ele quer, nos afastar de Deus. Quando a gente abre portal, vive na prática do pecado, a gente cai espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente observa aqui que a primeira morte que acontece é a morte espiritual, meu amigo, minha amiga. Então a pessoa convive no meio da sociedade, ela está viva diante da sociedade, porém diante de Deus ela está morta, ele está morto, por conta da prática do pecado. Então fuja da sensualidade, fuja da fornicação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, parte A, olha só o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos instruir aqui, meu amigo, minha amiga. Leia a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a palavra de Deus que vai abrir teu entendimento. É a palavra de Deus que vai trazer luz para a tua mente, para o teu entendimento, para tu compreender o que agrada a Deus e o que não agrada. Tu não vai ser enganado. Tu só vai se enganar se você quiser, porque a palavra de Deus é a tua regra de fé e prática. Para você que quer salvação, para você que não quer passar a sua eternidade sofrendo um lago de fogo e enxofre, porque o inferno existe. Tem pessoas que dizem que o inferno é aqui, morreu, acabou. Não, aqui não é inferno. Morreu, não acabou. Morre para o meu corpo, o teu corpo. A nossa alma não morre, pessoal. É imortal. Então a Bíblia vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, parte A, a Bíblia, ela vai dizer, 6:18, ela vai dizer aqui, ó, fujam da fornicação, né? Fuja do sexo antes do casamento, pessoal. Fuja dessa maldição, corra. Eu estou dizendo aqui que não é fácil não, meu amigo, minha amiga. Mas corra disso. Espera o tempo de Deus. Evite quebrar os princípios de Deus. Evite abrir porta para demônio entrar na sua vida. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas 5:19, ele além de combater a lascívia, que é a sensualidade, ele combate também a fornicação. E ele é bem claro. Ele vai instruindo, lá ele está instruindo o povo, os irmãos de Coríntios. Ele foi bem taxativo, dizendo que aqueles que cometem tais coisas, aqueles que sentem prazer na fornicação, sentem prazer na sensualidade,
não herdarão o reino de Deus. Pessoal, não tem jeito, não tem placa, não tem pastor, não tem pastor, não tem bispo, não tem bispo, não tem apóstolo que te livre do abismo, não, pessoal. Não tem oração que te tire, não. Se você e eu morrer nesse pecado de fornicação, nesse pecado de sensualidade, não tem quem nos livre da fornalha eterna. Então fuja da sensualidade, fuja da fornicação, fuja também da mágoa. A mágoa, quantas e quantas pessoas têm caído por conta de mágoa. Pessoas que infelizmente não conseguem, têm dificuldade de liberar perdão. Ah, mas foi ele, foi ela que me fez. Então, se ele quiser que ele venha, eu não vou liberar perdão, não. Não faça isso. Aprenda a liberar perdão, meu amigo, minha amiga. A mágoa é um portal para o demônio entrar. Enquanto eu e você nutrir isso dentro do nosso coração, o bicho ele vai ganhar força na nossa vida, ele não sai. Enquanto a pessoa não entender que ela precisa liberar perdão, que ela precisa arrancar essa mágoa que vem correndo no coração dela, aquele demônio não sai. Quantas e quantas pessoas manifestam demônio por causa de mágoa? Então não vale a pena guardar mágoa. Larga a mágoa. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes você se depara com alguma injustiça. Você se depara com alguma situação que o inimigo se utiliza naquele momento para tentar sujar o teu coração. E a gente não vigia e termina guardando isso no coração. Mas não vale a pena. É porta para demônio entrar. Eu estou falando para você aqui sobre 3 tipos de pecados que servem de porta, que é a sensualidade, a fornicação e a mágoa. Mas tem muitos, porque tem que falar em partes. É muita coisa que serve de porta. Você começa a abrir o livro de Gálatas 5,19, o desafio é se livrar dessas práticas carnais. Se você estiver em casa, tiver uma Bíblia, depois você olha lá, as obras carnais. Que eu e você que quer salvação precisa se esforçar para correr dessas práticas. Então, essa é uma das. Então a mágoa é portal. A mágoa é brecha. A mágoa é legalidade para o demônio entrar na nossa vida e querer destruir a nossa vida. Meu amigo, não merece, ninguém merece estar nas garras de demônio. Esses bichos são terríveis. Esses bichos são malignos. Eles não têm pena, pessoal. Eles não têm pena, não têm dó. Ninguém escapa. Eles não têm pena de jovem, de senhor, de senhora. Se tiver brecha, eles entram. E a mágoa é uma delas. Jesus, ele vai dizer aqui, ó, o Senhor Jesus, capítulo 6, verso 14. Ele vai dizer aqui o seguinte: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vocês. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, em outras palavras, se eu e você não liberar perdão, Deus também não libera perdão, meu amigo. Então, se eu e você morrer nessa situação, é inferno. A nossa alma desce para o abismo. Então não vale a pena liberar perdão, independente do que você vivenciou, do que aconteceu, do que ocasionou. De repente você está aí com essa mágoa. De repente seja uma pessoa que um dia passou na sua vida, lhe feriu e você até hoje carrega dentro de você essas feridas, essa mágoa. De repente a pessoa já está vivendo a vida dela. De repente ela nem se lembra de você, meu amigo, minha amiga. E você ainda vem guardando, vem nutrindo essa mágoa. Arranca essa mágoa. Esqueça isso. Não vale a pena guardar isso. Guardar a mágoa. Então corra da mágoa. Em Levítico capítulo 19. Levítico 19. A Bíblia diz aqui, ó. 19, 17. A Bíblia diz: não odiarás o teu irmão no teu coração, ou seja, mágoa. Não guarde mágoa. Amém, meu amigo, minha amiga. Deus, ele tem algo muito melhor. Você não tem noção do que Deus preparou para mim e para você, para todos aqueles que obedecem a palavra dele.
Aquilo que esse mundo tem a nos oferecer não tem comparação com aquilo que Deus já preparou. A cidade está preparada. A Bíblia diz que a cidade que Deus preparou para aqueles que obedecem a palavra dele já está preparada, não tem comparação. O que Deus preparou não tem comparação, meu amigo. Vale a pena obedecer a palavra, mesmo diante das lutas, mesmo diante das perseguições, vale a pena obedecer a palavra de Deus. É a gente obedecendo, é na obediência à palavra de Deus que a gente sente paz. O mundo pode se acabar no lado de fora, mas interiormente você vai sentir a paz, porque o Espírito Santo vai estar dentro de você. Então o apóstolo Paulo ele falou em 1 Coríntios 12:9, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então vale a pena amar a Deus. Veja só, a única maneira de alguém amar a Deus não é através de palavras. Não adianta dizer, Jesus, eu te amo. Deus não trabalha com palavras, é atitude, é obediência. Na proporção que eu e você obedece à palavra dele, automaticamente, no mundo espiritual, Deus entende que você ama ele. Porque foi ele que pôs a regra. Aquele que obedece à minha palavra, essa é o que me ama. Amém, meu amigo, meu amigo? Então que Deus abençoe a tua vida. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha edificado a tua vida. Em nome do Senhor, eu quero declarar na tua vida que haja paz na tua alma. Eu declaro, eu uso a autoridade que há no nome do Senhor Jesus para declarar: seja livre da sensualidade, seja livre da fornicação, seja livre da mágoa, que toda investida contrária contra a tua vida, meu amigo, que eles caia por terra, tudo aquilo que tenta amarrar a tua alma, que tenta amarrar a tua vida espiritual, caia por terra aí agora, que toda cadeia, todo laço, todo cadeado do inferno caia por terra na tua vida. Eu declaro que haja luz no teu entendimento, que haja fortalecimento, que haja graça, que haja entendimento na tua mente, meu amigo, que haja força no teu espírito para resistir a esse mundo, para resistir ao pecado. Amém, meu amigo, meu amigo. E outra coisa, aprenda, viva uma vida de oração, viva uma vida de jejum, viva uma vida de meditação da palavra, para Deus fortalecer teu espírito. Porque na proporção que o teu espírito ele for se fortalecendo, automaticamente Deus ele vai lá no teu espírito, vai dizer: meu servo, minha serva, isso não me agrada. Então você vai mudar espontaneamente, porque Deus ele vai lá no teu espírito. Como o teu espírito ele está sensível, Deus vai lá e põe no teu coração o que agrada a ele e o que não agrada. Amém, meu amigo, minha amiga? Deus abençoe tua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus.